Ranger, tudo bem com vocês? Vamos de review de Mighty Morphin Power Rangers, até porque tá chegando ao fim aí nessa saga dos quadrinhos. Vamos deixar um pouco de acompanhar a equipe clássica de Mighty Morphin para acompanhar outras coisas novas que vão sair nos quadrinhos. Não se preocupem, o quadrinho não vai acabar. O que vai acabar é essa saga de Mighty Morphin para podermos experimentar, sentir o gostinho de outras coisas que os quadrinhos podem oferecer. Nada impede a Boom Studios depois de voltar, para onde parou, basicamente. Essa edição de hoje é a edição 121. Depois dela, só a 122 e a edição final do arco. Então estamos chegando muito perto da resolução aí do arco A Hora Mais Sombria, ou Hora Mais Sombria, ou The Darkest Hour. E assim, gente, o bicho está pegando. Já conto logo pra vocês, se preparem, porque aí a gente vai começar a ver, assim, personagens fazendo coisas inesperadas, momentos de muita tensão. Eu sei que a gente às vezes comenta aqui, nossa, tá muito tenso, momentos de tensão, mas dessa vez o negócio tá complicado. Essa aqui é uma edição definitiva. E assim, pelo que eu estou vendo na prévia de quadrinhos que vão sair por aí, parece que assim, vai ter consequência direta do que vai acontecer na edição de hoje e provavelmente das próximas também. Complicadíssimo, mas sem mais delongas, eu já estava com saudade de chamar vocês para pegar o lanche com Ana. O que vocês estão lanchando hoje? Coloca aqui nos comentários e eu vou aparecer aqui, viu? Para ficar morrendo de vontade de comer as coisas que vocês estão colocando. Pode ser jantar, pode ser lanche, pode ser almoço, pode ser café da manhã. O lanche é apenas um nome bonito, entendeu? A refeição que você estiver fazendo, coloca aqui embaixo que eu quero saber. E vamos pro review, porque ai meu Deus, temos muito que conversar e assim, segura o coração, come com calma aí para não se engasgar, porque essa edição teve muita coisa assim que mudou a perspectiva de personagem e deixou o coração meio balançado. São 5 horas da manhã e o despertador começa a tocar. Um Billy muito cansado, meio que levanta da cama sem nem ter dormido direito. E uma voz fala o óbvio: Billy, você tá cansado. E nada mais, nada menos do que Grace Sterling. Ué, Ana, mas a Grace não morreu? Morreu. Mas o Billy está vendo aí uma forma mais nova da Grace, de quando ela virou Ranger, Ali naquela corzinha toda vermelha, como se fosse um fantasma da força, Uma coisa assim voltando, ou apenas uma ilusão da cabeça exausta, da mente cansada do Billy. E é óbvio que ele tá cansado, Fica ali aquela conversa de ela falando e ele meio que ignorando, meio que rebatendo, porque o Billy já está sem dormir há alguns dias. Em 3 dias ele conseguiu dormir umas 6 horas, o que é muito pouco. Então assim, é muito cansaço, e não é só cansaço, eu tô sem conseguir dormir, não. A quantidade de pressão, de estresse, de tensão que está em cima do Billy, mas não só dele, de todo mundo, porque a situação é caótica. Pra quem não lembra, o Espectro Negro basicamente está vencendo, gente, está ganhando. Tá tudo se acabando, não só o mundo, não o planeta Terra, como tudo, tá tudo se acabando. Então, a pressão é enorme no time dos nerds, dos inteligentes, dos cabeção, dos Rangers azuis e roxos, enfim, que geralmente são os Rangers que são os caras que, enfim, fazem os planos, são os tech guys, geralmente, 100%, mas estereótipo, Então o time nessas pessoas, que geralmente são os que resolvem, os que executam os planos, tá muito grande. E o Billy, ele tá chegando num ponto de que ele não sabe mais o que fazer, porque ele já pensou em tudo e agora ele vai ter que, assim, recorrer a, enfim, coisas extremas, assim. Porque é isso que ele tá chegando à conclusão. E chega uma hora que o Billy cansa daquele debate, daquela conversinha e fala: olha, desculpa, eu não quero falar com uma ilusão da minha mente cansada. Chega, já tá demais aqui. E ela fala que não é bem a mente cansada, que é o subconsciente dele tentando se comunicar, tentando falar com ele, e está vindo na forma dela. Só que o Billy não tem tempo para se preocupar com isso, nem para pensar sobre isso. Ele precisa continuar, seguir, continuar, dar jeito.
Basicamente ele se arruma e vai pra base, né, onde tem o Arco do Mestre, lá no Triângulo das Bermudas, onde tá tudo acontecendo, onde os Ovos do Poder estão, onde a Kendall e o Ranger Fantasma estão lá junto com ele, tentando achar uma solução. E o Billy continua seguindo e cansado. O Ranger Fantasma e a Kendall estão lá discutindo sem parar, né? A Kendall quer desplugar os Ovos do Poder e o Ranger Fantasma é contra, porque existem muitas implicações. O que a gente sabe é que os Ovos do Poder estão rachando. Depois da Kia ter tentado explodir tudo, né, ter feito tipo um atentado. Depois da Ranger Slayer ter atravessado o Arco do Mestre que estava desativado. Usando aí os poderes dos Ovos do Poder, o negócio se instabilizou demais. A barreira tá por um fio. Qualquer coisa que eles façam pode quebrar a barreira. Lembrando, a barreira está protegendo os Rangers da Terra. Aqui é seguro morfar. Em qualquer outro lugar, você morfou e tem a infecção, você vira soldado do Espectro Negro imediatamente. É morfou, acabou. Então, esse bolsão é muito importante. Por isso que as negociações, as conversas são muito importantes e tudo é considerado, porque a partir do momento que eles ficam sem a barreira, eles ficam sem proteção. E é isso que eles estão conversando ali. A Kendall, inclusive, sugere tirar os ovos e colocar a energema roxa dela, porque, pra quem não lembra, as energemas são muito poderosas. São artefatos extremamente poderosos. Então ela sugere isso e o Billy é contra, porque se ela coloca a energema como fonte de poder, eles perdem mais um Ranger que pode morfar. Não sei se essa matemática faz muito sentido, talvez essa deveria ter sido a opção, mas vamos seguir, né? Lembrando que o Tommy não tá podendo morfar, né? Porque ele cedeu a moeda do Ranger branco, né? Com a luz branca, para todos morfarem. Então tá todo mundo morfando em luz branca nas suas determinadas cores, né? Os uniformes estão parecidos com o do Ranger branco, só que nas suas cores e com os capacetes das equipes. Então, eles já estão sem um Ranger muito poderoso. Então, acho que o Billy pensa assim, a Kendall é poderosa, se eu boto a energia lá, a gente perde mais um. Então, toda essa discussão tá acontecendo. A Kendall tenta falar assim, olha, Billy, vai dar tudo certo. Eu e os meus Rangers tivemos que resetar a nossa terra para conseguir vencer. Mas a gente fez o que tinha para fazer e a gente conseguiu. A gente vai conseguir achar uma solução. E o Ranger Fantasma concorda, fala, não, ela tá certa, tem que ter fé, tem que, né, vamos perseverar. Eu vou lá conversar com o Zordon um pouco sobre essas opções. E depois a gente continua, a Kendall acaba, eu vou junto, né, vou lá conversar com o Zordon. E ela fala, Billy, vai descansar, você tá com a cara de acabado, você tá com muita cara de cansado. E você é criança, você é adolescente, você tem que descansar, né? Adolescentes consomem muito mais energia. Lembrando que a Kendall é adulta, já era adulta lá em Dino Charge, né? E o Billy fala, não quero, ou então não consigo, já tentei, não tá dando. Mas ela fala, velho, então se você não vai dormir, pelo menos vai fazer outra coisa, vai arejar a mente, né? Vai ver seus amigos. Você não tem amigos que voltaram agora, que foram salvos aí da infecção do Espectro Negro? Vai lá dar uma olhadinha neles. E é isso que o Billy vai fazer. Billy então se dirige à Alameda dos Anjos, com ali a Grace ao lado dele, falando ainda, né? Olha, você tá sentindo culpa, não fique assim. As coisas vão se resolver eventualmente, mas você tem que, né, prestar atenção nos seus sentimentos. E o Billy fala que não é culpa, é estresse. E ele não é o único que tá estressado. E ela fala, cara, você é só um menino. A Grace não deveria ter colocado tanta pressão em cima de você. Tipo assim, você é o cara que resolve, você é o inteligente. Ela não devia ter feito isso. Meio que falando na terceira pessoa, né? Meio estranho. Ou seja, não é a Grace mesmo, né? Provavelmente é realmente subconsciente do Billy. Mas ele fala, cara, você tá pirando. Eu sou um Ranger, eu não sou um menino, né? Eu acho que ele tá cansando muito dessa narrativa. Eu não sou um garoto, um adolescente qualquer. Eu sou um Power Ranger. Eu sempre tive estresse nas minhas costas, desde o dia 1. E não sou só eu. Minha equipe toda tá estressada. O Tommy falou que o Rock e o Adam não querem nem falar com as famílias. Tá todo mundo, tipo assim, no limite do estresse, né? O mundo pode acabar, o universo pode acabar. Então, tipo, sai do meu pé, me deixa em paz. Me deixa ficar estressada em paz. E realmente, gente, quando ele chega, né, no local, não é na Prometeia, né, eles estão numa casa, eu não sei na casa de exatamente quem, se é a casa do Tommy, não sei de quem é. Eu sei que o Tommy atende a porta e a primeira coisa que ele fala é, Billy, você tá bem? Tipo assim, a carinha do Billy deve estar tipo de zumbizinho, né, porque todo mundo pergunta. E
né, ele fala, não, velho, tá tudo bem e tal, como é que tá o Rock, Adam, só que não dá tempo de, assim, de refinar muito a conversa, porque lá de dentro vem um grito, tipo, não quero, desesperado, e quando eles entram, tá o Rock, tipo assim, em pânico, gritando, porque ele não quer fazer uma simples chamada de vídeo com a família pra mostrar que ele tá bem, lembrando que eles foram infectados, eles sumiram e a família ficou sem saber, teve até uma discussão em quadrinhos passados se Zordon alertava a família, não alertava a família, o que ia fazer, porque até aquele momento ele não tinha se comunicado de novo com a família. Não falou do Adam, o Adam estava ali tentando acalmar a situação, o Tom e o Billy também tentam falar, não, é só uma chamada, você não precisa vê-los pessoalmente, mas o Rock tá doido, não quer de jeito nenhum. Quando o Billy começa a falar, a gente vê que o Adam também tá meio esquisito, já meio que dá uma patada assim no Billy, falando assim, Billy, se você veio aqui pra me levar de volta pra base, eu não vou voltar pra Prometeia, não vou voltar pra lugar nenhum, eu vou ficar aqui. E as coisas estão meio complicadas, assim, meio delicadas, né? O Billy fala que não foi por isso que ele foi lá, né? Mas meio que o Tommy fala assim, opa, o negócio tá esquentando, é melhor eu tirar o Billy daqui. E meio que remove o Billy da situação, falando pra ele assim, cara, eu sei que você quer ajudar, mas nesse momento não dá, porque você nunca passou por isso. Você não tem como entender o que a gente, né, o que eles estão passando, ou o que a gente passou. Porque o Tommy também já passou por esse momento de lavagem cerebral, de ser contaminado por uma magia e fazer coisas absurdas, né? Receber ordens e realizar atos insanos, absurdos. Então é um momento que o Tommy tá se conectando com esses dois Rangers que estão com um estresse pós-traumático, que estão completamente prejudicados com o fato de terem sido, assim, marionetes do espectro negro. E a Grace acaba falando pro Billy que eles estão realmente expurgando essa infecção, né? Que tá acontecendo uma coisa física ali e psicológica. Então, assim, eles realmente estão passando por um momento difícil. O Billy, então, vai até a Prometeia tentando conseguir mais tempo para salvar os Rangers, a Terra, o universo. Não sabemos. Ele consegue uma permissão especial para falar com a Kia, que tá guardada as 7 chaves na Prometeia. Né, os guardas até estranham, tipo, é porque é você, né, Billy? Por isso você conseguiu e tal. E ele vai direto ao ponto e pergunta por que ela tentou destruir os Ovos do Poder, né? Destruir a barreira. Ela fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Os Ovos do Poder têm energia direta da rede de morfagem. Destruindo os ovos, eu tava rezando para poder isso causar uma explosão tão grande que limpasse a rede, expurgasse toda a infecção. E, enfim, tava contando com isso. Eu não sei se isso ia acontecer, mas, tipo, o meu objetivo era esse. E você é o cara que eu acho que entenderia isso. Eu sou tão louca assim? Para e pensa. Eu não tenho mais nada contra vocês. A única coisa que eu queria era me vingar do Drakon. Não fui eu que fui lá e fiz, né? Matei. Mas a vingança tá feita. Então, assim, por que eu faria isso se não fosse para um bem maior? Né? Porque a realidade é que a Kia tá jogando a verdade, assim, bem na cara. Desde que a Rita liberou o Espectro Negro, lançou aquele feitiço, a infecção começou, eles meio que já perderam. Ela vem falando isso há um tempo já, né? Que, cara, não tem o que a gente fazer, a gente vai ter que tomar uma medida extrema, sabe? E aí, olha só o que ela vai falar. A gente tentar fazer com a rede o que a rede fez em si mesma para se proteger um tempo atrás. E aí o Billy olha para trás, fala com a Grace e fala, ela tá falando de quando a rede foi estilhaçada? E aí a Kia tá assim, tá acontecendo, tá falando com o fantasma, meu querido, está falando com quem? E a Grace fala, cara, tem uma pessoa aí na sua frente que pode te contar, né? Aproveita. E aí ele fala, eu quero saber o que aconteceu. Você tá falando de Shattered Grid? O evento? Aí ela, sim. Você não sabe sobre? Ele, não, ninguém me contou. Ela, olha, esse conhecimento é meio amaldiçoado. Depois que você sabe, não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Tipo, too much information, muita informação e fica prejudicado pra sempre. Mas ele fala, cara, eu já tô amaldiçoado. Olha a nossa situação, não tem como piorar. E aí a Kia conta sobre os eventos de Shattered Grid. Se você não sabe do que eu estou falando,
vai aparecer aqui em cima um card. Quando terminar esse vídeo, você mergulha lá em Shattered Grid e descobre tudo o que aconteceu. Mas basicamente, fazendo um resumo do resumo do resumo, a rede se separou, se compartimentou em pequenos bolsões de rede, né, de morfagem, para evitar que o Drakon conseguisse conquistar tudo. Então ela foi se segmentando. Por isso que chama de rede estilhaçada. É como se você pegasse um espelho e quebrasse e cada caquinho daquele ali fosse um lugar, um universinho ali de rede de morfagem que a rede mesmo fez para se proteger. Então, o Billy era o único que não sabia. Por quê, ó? Jason foi o primeiro a ser recrutado pelo Emissário Azul. Contaram pra ele, né? Ele começou a fazer as missões, parará, Omega Ranger. Trini e Zack depois entraram para ser Omega Rangers. Também tiveram que saber. Receberam lá o dedo, todo o conhecimento do mundo. Os três sabiam. Depois a Emissária Rosa contou para a Kimberly. A Kimberly contou não, foi mostrado. E o Billy não sabia. Inclusive ele não recebeu, né? Ele simplesmente foi contado. Então, bem pior. Aqui é meio que consegue o que ela queria. O Billy sai dali direto pra Prometeia, assim, pra parte de cima, onde o Jason tá treinando, né, com outras pessoas. E ele já chega colocando o dedo na cara do Jason. Tipo assim, como que você não me contou? Eu era o único que não sabia. Como é que você não me contou? E assim, esse é o tipo de assunto que você nem precisa dizer o que é. O Jason sabia exatamente do que o Billy tava falando. Não precisou ele falar e explicar nada. Já sabia. E ele já começa na defensiva. Não, pô, eu fui recrutado, a gente não podia falar. Depois as coisas foram meio que acontecendo e o Emissário Azul disse que a gente não podia contar pra ninguém. E assim, mas todo mundo sabia, menos eu. Ele falou, mas aconteceu, entendeu? As pessoas meio que precisaram saber. Ele, pô, Jason, o Emissário Azul é o meu emissário, é a minha cor. Tipo, você não acha que eu merecia saber? E aí, né, começa o climão entre os dois. E aí o Jason fica um pouco preocupado, porque ele assim, por que você está falando de Shattered Grid? O que está acontecendo? E aí o Billy fala, né, a rede uma vez usou, né, esse estilhaçar da rede para se proteger. Então, nesta situação que a gente se encontra, aí o Jason, pare, você não está sugerindo o que eu acho que você está sugerindo? E o Billy fala, e se eu tiver? E ele, cara, não. Você não lembra, né? Porque contaram pra você. Você não lembra, você não teve sua memória reativada. Não. Esse não é o caminho. E o Billy tá meio que tipo, cara, se a gente tirar os ovos e a barreira cair, provavelmente isso já vai acontecer de qualquer forma. A gente vai ser meio que obrigado. E aí fica aquele, sabe? Aí a Taylor chega e fala, e aí, gente, tudo bem? O Billy, não. O Jason, sim. Aí ele, cara, o Jason, fala baixo. Fala baixo. A Taylor não pode saber, fale baixo. Porque assim, e ele tenta, né? Vem aquela coisa do líder, né? O Jason, e fala, olha, eu sei que os tempos estão difíceis. Eu sei que a gente parece estar sem saída. Mas a gente tem que pensar em outras opções. Não naquilo. Aquilo não. Mas assim, gente, a gente começa a perceber que o Billy meio que teve uma mudança de chave. Alguma coisa mudou naquela conversa com a Kia e essa descoberta de Shattered Grid. Já tiveram que fazer algumas alterações, né, sobre perigo de catástrofes, né? E o Jason fala isso, cara, é algo muito catastrófico. Mas o Billy fala, cara, mais do que a gente já tá vivendo, o universo vai acabar. Será que não é o caso da gente tomar uma medida extrema? E aí não se resolve aquilo, né? O Billy resolve tomar um outro ar, ou seja, ele meio que tá seguindo o conselho, né? Ah, vou descansar, vou não sei o quê. E senta numa praça onde a Grace novamente aparece. E num primeiro momento ele começa a ignorar a Grace, ela pergunta, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? E aí ele meio que sentado no banco assim fala, cara, você não é uma ilusão do meu cansaço, você realmente é o meu subconsciente tentando se comunicar comigo.
E você continua aparecendo porque eu tenho muito apego, né, com você. Eu sou muito apegado, eu te respeitava muito, enfim, eu te admirava. E você estando do meu lado nesse momento onde basicamente o Billy tá sozinho e foi isolado, porque se você perceber, todo mundo meio que sai Billy, sai Billy, sai Billy, sai Billy, ninguém acolheu o Billy, ela é a única que está ali com ele, né? Então, ele falava, você tá me trazendo conforto, apesar de não ser real, né? Você não é real, mas tá me trazendo muito conforto. Mas, assim, a Grace era uma mulher que eu admirava muito. Eu não entendia muito bem as escolhas. Tinha algumas atitudes que a Grace tomava que realmente eu não entendia se ela não confiava na gente, o que era, né? Teve o lance da adaga do Ranger Verde, algumas coisas que ela omitiu até do Zordon, que o Billy tá ali contando ali pro seu próprio subconsciente de que ele não conseguia compreender por que ela agia daquela forma, mas que agora ele consegue. Ela estava fazendo o que ela tinha que fazer e protegendo aqueles que ela tinha que proteger. E aí o Billy simplesmente levanta, agradece a Grace e diz adeus, um adeus definitivo. E a partir desse momento a gente realmente não vê mais a Grace aparecer, né, pro Billy. O Billy se decidiu e ele começa a colocar o plano dele em ação imediatamente. Ele pede ajuda da Trini do Mundo dos Sem Moedas, porque, cara, apocalipse, né? Ela não tem essa. Tem que fazer, tem que fazer. E aí, realmente, ela é brutal. Eles começam a tomar a base. Ela acaba ali com os guardas, lembrando que todo mundo ali tá do mesmo lado, então ninguém desconfia de nada. Enquanto ela tá, tipo, tirando os guardas de vista e indo até a Ishi e o Matt para também neutralizar este possível problema, o Billy vai até a sala ali, né, onde tá a Kendall e o Ranger Fantasma, onde eles continuam discutindo possibilidades e possibilidades, coisa que o Billy já cansou, ele já passou dessa fase. Chega de discutir possibilidade. Inclusive estão falando lá sobre o tubo do Zordon, sobre ele ficar preso no espaço-tempo, com uso de magia, e se eles fizessem isso com Alvos do Poder, e o Billy tá lá, aham, certo, com certeza, porque ele não quer nem mais saber. E aí ele pede ali pra Kendall, fala assim, Kendall, você tava meio certa quanto a sua energema, eu posso dar uma olhadinha? E ela, claro, toma, e entrega na mão do Billy. E assim que ela faz isso, o Billy pega a pistola e atira no Rubi do Ranger Fantasma, neutralizando ele, né? Segundo está dizendo no quadrinho, ele vai ficar desacordado, que causou um curto-circuito. Eu não sei se atingiu o Rubi ou só o circuito onde o Rubi estava. Eu acredito que só o circuito, né? E aí deu um curto-circuito. Ele vai ficar apagado um tempo. E a Kendall, assim que isso acontece, imediatamente, sabe? Ela realiza o que o Billy vai fazer. E aí ela fala, Billy, você tem certeza? Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tive que resetar o meu universo uma vez. Eu não quero cometer esse erro novamente. Você não precisa fazer isso. Mas o Billy já foi, gente. Vocês eram pra ter feito alguma coisa antes. Ele fala, cara, eu também. Você fez o que tinha pra fazer no seu mundo, né? Não é isso que vocês estavam falando? E eu agora tenho que fazer no meu. Esse é o meu universo. A minha família tá aqui. Essa é a minha casa. E eu vou fazer o que tiver de fazer. Mesmo que pareça extremo. A Trini, junto com a Kia, né, que aparece meio de surpresa, morfada, porque eles entregam o morfador quando libertam ela lá da prisão, acabam com o Matt e a Isha, recebem umas diquinhas ali, né, de pontos fracos e tal, ou seja, o Billy meio maligno, mas tudo bem, e a gente vê os dois desmorfados e desacordados no chão, a mesma coisa com a Kendall e o Ranger Fantasma, no caso a Kendall não tinha morfado, o Ranger Fantasma é o Ranger Fantasma, né, então também estão desacordados no chão, o Billy acaba, tipo, falando assim, cara, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, e meio que nocauteou ela com um tiro. Enfim. E aí chega aquele momento que estão todos reunidos ali, todos, Billy, Kia e Trini. E a Trini faz aquela última pergunta uma última vez. Billy, você tem certeza disso? E ele, sim, tá tudo certo. E aí quando foca no Billy, ele está com a sua lança do poder, com a energema acoplada nela. A sua lança tá toda brilhando com a luz roxa da energema da Kendall. E ele fala, vamos lá, é agora, let's go. E ele pega a lança e, sem pensar muito, atinge os ovos do poder.
e uma luz muito, muito clara, assim, um clarão branco, uma luz muito forte, começa a sair de dentro dos Ovos do Poder, e também uns raios coloridos que começam a sair para todos os lados. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo e, claro, são pegos de surpresa quando eles começam a ser absorvidos para dentro dessa luz, enfim, que a gente não sabe exatamente o que é. Então eles vão ali, ó, um redemoinho, e o quadrinho acaba. A gente não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa bizarra, né? Porque eu tenho certeza que não era isso que eles estavam esperando. O plano, né, as coisas que a Kia falou, era tipo assim, isso ia causar uma explosão dentro da rede, ia causar, sei lá, uma purificação. E eles estão sendo sugados. Para onde? Teremos que descobrir nas próximas edições. Galera, muita coisa, né, muitos momentos aí tensos, muitas surpresas com o Billy. Eu acho que isso justifica muito, assim, coisas que a gente vai ver mais lá na frente sobre o Billy se afastar, dele falar, não, é melhor ficar aqui no meu canto, não ser Power Ranger, porque eu acho que essa vai ser uma das consequências, né, dessa decisão aí absurda que ele tomou, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas descobriremos muito em breve. Como sempre, se você gostou do vídeo, gosta do Mega Power, segue a gente em todas as redes sociais, no @MegaPowerBrasil em todas as redes. Acesse o nosso site que tem guia de quadrinho, guia de episódio, notícias e tudo que você precisa saber, que é o megapowerbrasil.com. E fica sempre aquele convite para você, e além do like, além do compartilhamento, além do like que destrói o boneco de massa, você pode ser o nosso apoiador de duas formas. Uma é aqui no Seja Membro do próprio YouTube, é um valor fixo, você assina, tem ali emoji, você fica destacado em live, enfim, e já ajuda a gente. Ou você vai no Apoia-se, que o link tá aqui na descrição, e é um grupo à parte, né, uma coisa à parte. Lá tem valores mais customizados, onde você pode apoiar a gente, e lá tem um grupo do Telegram exclusivo do Apoia-se. Então venha fazer parte, porque já tem uma galera apoiando a gente aqui. Como o Antonino, Carlos Alberto Petroni, Alain de Gama, Rafael de Paula e Rodrigo Matos, que já nos apoiam junto com toda essa galera incrível que tá aparecendo aqui na tela. Pessoal, é isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja!